Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lucimar, estou passando aqui para conversar com vocês um pouco sobre a nossa atividade de hoje. Eu gostaria primeiramente de dar as boas-vindas a cada um de vocês, dizer que é um prazer muito grande ter vocês novamente, que a gente possa estar estudando com o mesmo compromisso que a gente estudou até então, ou quem sabe até um pouco mais, né, com o objetivo de aprendermos ainda mais. Vamos fazer uma pequena revisão de tudo aquilo que a gente estudou no primeiro e segundo bimestre. Eu estive dando uma olhada e até me surpreendi. Estudamos bastante, vários gêneros, né, textuais, muitos conteúdos que a gente já estudou até então. Então vamos lá. Nós estudamos ainda no momento presencial sobre os contos de aventura, vocês lembram? O conto de aventura, os contos de aventura, nele o personagem precisa viver uma grande aventura, ele tem que enfrentar vários obstáculos, né? Enfrentar vários perigos, várias situações para chegar a um final conforme ele pensou, ou um final de uma forma melhor. Então, como é que ele vai resolver todo aquele problema que ele tem, né, para chegar, para conseguir no final ter o resultado, alcançar o resultado esperado. Nós vimos também os tipos de narrador, que vocês lembram? São 3 tipos de narradores: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Um narrador personagem, ele é contada a história na primeira pessoa e ele é um personagem que conta a história, por isso que é contada a história na primeira pessoa. O narrador observador, ele conta a história na terceira pessoa, ele não faz participação na história, ele apenas observa e conta conforme as suas observações. E o narrador onisciente também é contada a história na terceira pessoa, mas às vezes ele consegue fazer uma intromissão na narração na primeira pessoa, como se ele estivesse pensando, como ele soubesse tudo daquele personagem, os pensamentos do personagem, o sentimento que o personagem estava sentindo. Então, o narrador onisciente é aquele que sabe tudo dos personagens. Nós vimos também sobre alguns textos jornalísticos, né, que é notícia, panfleto, cartazes, né, e outros. Vimos também sobre os contos populares, história em quadrinho, tirinhas, diários, fábulas e outros. Vocês viram? Nós já estudamos bastante, né? E nesse bimestre nós vamos aprender muito mais. Para iniciar nossos estudos, vamos revisar o que já foi estudado e ver se compreenderam direitinho, tá? Então, a nossa atividade de hoje é isso. Vocês vão fazer uma pequena revisão do gênero notícia, tá? Nós vamos fazer uma revisão e eu quero observar se vocês vão conseguir entender e realmente conseguir resolver as atividades tranquilamente, demonstrando que já dominam esse gênero textual, certo? Então, o texto que vocês vão ler, essa notícia, é: mãe faz filho pedir desculpas e levar flores para a colega após empurrão. Então, olha só, vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? E em seguida, vocês vão fazer as atividades propostas. As atividades propostas estão logo abaixo, né? Que vem fazendo toda a interpretação e compreensão do que foi lido. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: quando a gente faz a leitura de um texto, nós temos que nos atentar muito para tudo. Autor, quando aparece o autor, nós temos que ver a data em que foi escrita, onde é que ela foi escrita, né? Como ela foi escrita, em qual veículo, se é no jornal impresso, se é no jornal da internet, se é numa revista, em qual veículo, onde é que essa notícia está disponível, né? Então, eu tenho que estar atento a tudo isso, certo?
E aí, na atividade 1, que vocês vão ver logo abaixo, ela é sobre completar um quadro, que é uma interpretação e compreensão de tudo que vocês já viram na notícia, na leitura da notícia. Nesse quadro, vocês vão fazer o seguinte, vão responder: que tipo de texto acabamos de ler? Aí você completa na frente. O que que ele informa? O que que ele está informando ali, esse texto? Para quem esse texto foi produzido? Eu tenho que ler e pensar quem seria a pessoa certa que deveria estar lendo esse texto. Olha como seria bom para esse público, para essas pessoas, né? Onde ele foi publicado? Quando ele foi publicado? E aí você pensar em um outro título também para esse texto, se você não concorda com esse. Em seguida, você vai ver sobre o resumo, fazer um resumo. O que é fazer um resumo? Você vai lendo o texto e vai grifar. Grifar é o mesmo que riscar, sublinhar. Você vai sublinhando as partes principais do texto, aquilo que você acha que é mais interessante, aquilo que você acha que é interessante, o principal do texto. Porque no texto tem muita coisa que não é bem, assim, são apenas detalhes. Mas a notícia em si, se você for e sublinhar as partes principais, você está fazendo um resumo do texto. Depois que você sublinhou aquelas partes principais, aquilo que é importante no texto, aí você vai copiar aí nessas linhas e vai fazendo o resumo. E vai contar para sua mãe a história que você leu. Ou para sua mãe, ou para sua avó, ou para sua tia, para alguém que você queira. Você vai dizer: olha, eu li uma história, que eu li uma notícia, e nessa notícia ela conta sobre isso. E você vai contar, falando as partes principais da história. Você não vai ficar detalhando muito, você vai colocar apenas as partes principais. Depois você vai ver a questão 3, que qual é o objetivo do texto lido? É criticar, é persuadir, informar ou ironizar? Você vai marcar qual que é o objetivo. Qual que é o papel social da notícia? O que é o papel social? O papel social é aquilo para que finalidade que tem aquele texto para a sociedade. Vamos dizer assim, é para informar os pais sobre o comportamento dos filhos, é para incentivar algumas mães a mudarem o comportamento ou agindo da forma como aquela mãe agiu. O papel social é aquilo que o texto contribui na sociedade. E aí você vai pensar, esse texto aí ele vai contribuir de que forma? Será que contribui com os pais, para que os pais pensem na atitude que a mãe teve e ele pensa: eu também vou mudar minha atitude na criação dos meus filhos, eu também vou ter esse tipo de atitude? Ou incentivar, pode ser informar. Qual que é o papel desse texto na sociedade? Depois você vai vir para a questão 5. Na questão 5, passagem do texto. Olha só, nesse aí tem algumas palavras escritas de uma forma não muito normal, não como a gente está acostumado a escrever, que é com aquela jogo da velha, também conhecido como hashtag. Não se bate em mulher. Tudo emendado. Depois tem outro. Hashtag só flores. Hashtag só carinho. Hashtag vai ser um príncipe. Hashtag não é fácil. Revela esse tipo de escrita, essa forma que foi escrita essas palavras, essas frases, ela revela que o autor utilizou uma linguagem formal,
É uma linguagem formal esse tipo de escrita? É uma linguagem técnica? É uma linguagem tecnológica? É uma linguagem científica? Aí você vai ver e vai marcar que você acha certo. Número 6. Leia as informações sobre o título do texto e assinale a alternativa correta. Você já sabe que o título ele é muito importante para o texto. Se você usa um título e esse título aí já vai chamar a sua atenção para o texto. Em seguida, nós vamos ver aí umas informações sobre os tempos verbais, presente, pretérito e futuro. Vocês vão fazer uma leitura para vocês entenderem, fazer uma revisão sobre os tempos verbais. E a questão 7 vem perguntando, em que pessoa verbal é redigida a notícia? Em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa? Do plural ou do singular? Aí você vai anotar qual que você acha que foi escrita essa notícia e anotar. E por último, é só umas informações. As atividades devem ser copiadas e respondidas no caderno, tá? E um lembretinho, a educação é o primeiro passo para o futuro melhor, para um futuro melhor. Seja bem-vinda a uma jornada rumo ao conhecimento. Leia um livro, participe do projeto da biblioteca. Ok? Um abraço e estou à disposição no privado para auxiliá-los no que vocês precisarem.